Olá, eu me chamo Ana Josana, sou professora do IFPB Campus Cabedelo. Na aula de hoje, nós iremos ver o assunto sobre cálculos químicos, massa atômica, massa molecular e massa fórmula. Vamos lá? Então, inicialmente, qual a importância de nós conhecermos os cálculos químicos, né? Os cálculos químicos, o cálculo estequiométrico. Então, em muitas atividades em laboratório e nas indústrias, é super importante nós conhecermos antecipadamente as quantidades de reagentes que devemos usar para obter a quantidade desejada de produtos. Porque a gente sabe que esse conhecimento prévio é super importante para a gente não estar utilizando uma determinada quantidade de uma substância em excesso, né, para não termos ao final nenhum prejuízo econômico, digamos assim. E esses cálculos eles são extremamente importantes porque eles vão nos indicar corretamente as quantidades das substâncias que nós devemos estar utilizando lá no nosso procedimento, seja no laboratório, seja em uma indústria química. E esses cálculos, os cálculos químicos, eles vão envolver tanto medidas de massa, medidas da quantidade de matéria que está relacionada ao mol, medidas de volume, além da determinação da quantidade de átomos ou de moléculas envolvidas em um meio, que vai estar relacionado à constante de Avogadro. Então, vamos lá, iniciar pela massa. Então, sempre que a gente trabalha com as medidas de massa, na verdade, a gente vai estar sempre fazendo uma comparação com a massa padrão conveniente. Então, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, quando a gente procura uma balança, né, numa farmácia, ou a própria balança que nós, por um acaso, tivermos na nossa casa, sempre que a gente vai verificar a nossa massa, a gente vai estar nos comparando ao padrão de massa, que é o quilograma. Então, se a gente diz que uma pessoa, por exemplo, apresenta uma massa de 80 quilogramas, é o seu peso, se bem que a gente sabe que o peso é a massa, né? Sob a ação da gravidade, a gente trabalha mais com massa. Isso indica que uma massa de 80 quilogramas, ela é 80 vezes mais pesada que o padrão de massa, que é o quilograma. Porém, a gente sabe que para a química, para trabalhar com massas de átomos, moléculas, são entidades extremamente pequenas e visíveis. O quilograma é uma unidade muito grande. E aí os cientistas, eles fizeram a determinação de um novo padrão para a gente estar comparando as massas dos átomos e das moléculas. Esse padrão, ele é conhecido por unidade de massa atômica, representado pela letra U. O átomo escolhido foi o átomo do isótopo de carbono 12, que possui massa de 12. Então, como a gente pega uma pizza, né, e divide em 12 partes iguais, da mesma forma foi realizado lá com o isótopo de carbono 12. Então, esse isótopo de carbono 12 foi dividido em 12 partes e 1/12 desse isótopo do carbono 12 foi justamente denominado de unidade de massa atômica. E um U, ele vai possuir uma massa, que é uma massa extremamente pequena, que vale 1,66054 vezes 10 elevado a menos 24 grama. Esse é o valor em grama de uma unidade de massa atômica. Certo? Então, a unidade de massa atômica é a massa de 1/12 do átomo de carbono com número de massa igual a 12, o isótopo de carbono 12. Então, quando a gente vai verificar as massas atômicas dos átomos, que a gente representa pela massa atômica, Ma, ela é expressa na tabela periódica. Então, na tabela, todas as tabelas periódicas, além do número atômico, a gente vai encontrar as massas atômicas de todos os elementos químicos. Então, por exemplo, se eu tenho que a massa atômica do átomo de hélio
corresponde a 4,0030 U, aproximadamente lá 4 U. A massa atômica do flúor, 18,9984 U, aproximadamente lá 19 U. Do alumínio, aproximadamente lá 27 U. A gente significa o quê? Por exemplo, a massa aqui do hélio, ela indica que ele é 4 vezes mais pesado do que uma unidade de massa atômica, que é 1/12 do isótopo do carbono 12, certo? Outros exemplos, né? Agora a gente vai ver a massa atômica de um elemento químico. Então, nós vimos a massa atômica de um átomo, agora do elemento químico. A gente sabe que alguns elementos químicos, muitos são formados por isótopos. Isótopos são aqueles átomos que apresentam massas diferentes, mas mesmo número atômico. A gente sabe que átomos que apresentam o mesmo número atômico pertencem ao mesmo elemento químico. E como é que a gente faz para determinar a massa atômica do nosso elemento químico, né, formado por isótopos diferentes? A gente vai fazer uma soma ponderada. Então, por exemplo, aqui o neônio, ele apresenta 3 isótopos. Nós temos o neônio de massa. Aqui é a massa aproximada, né? A massa correta aqui 20,00, 21 e 22. E a constituição que corresponde à abundância de cada isótopo na natureza. Então, vejam, o isótopo do neônio 20 é o mais abundante. Ele apresenta 90,92% de todos os... corresponde a todos essa porcentagem dos neônios presentes lá na natureza. O menos abundante é o neônio 21, que apresenta uma abundância de 0,26% na natureza. Então, vejam, para a gente determinar a massa atômica do elemento químico neônio, é só a gente fazer a soma ponderada. Então, do primeiro é o quê? 20 vezes 99,92, mais 21 vezes 0,26, que está aqui, mais 22 vezes 8,82. E aí, tudo, somamos esses 3 dividido por 100, porque a abundância aqui, se nós somarmos todos esses valores, obteremos 100. Então, efetuando esses cálculos, né, primeiro fazendo as multiplicações, depois a soma e por fim a divisão, nós vamos encontrar que a massa atômica do elemento químico neônio vai corresponder a 20,18 U, ou seja, 20,18 unidades mais pesado do que 1/12 do isótopo do carbono 12, que é a unidade de massa atômica. E temos a massa molecular. A massa molecular, ela vai ser a massa da minha molécula. Então, para determinar a massa da molécula, é como se eu pegasse aquela minha molécula, por exemplo, molécula de água, colocasse lá na balança, e para determinar a massa daquela molécula de água, é só eu somar a massa de todos os átomos que estiverem constituindo a minha molécula. Então, não tem mistério. Aqui a molécula de água, a massa de cada elemento químico a gente encontra na tabela periódica. Tem hidrogênio, massa 1, oxigênio, massa 16. Para eu determinar a massa molecular da minha molécula, é só a gente somar tudo. Então, são quantos átomos de hidrogênio? Nós temos 2. Então, é 2 multiplicado pela massa de um átomo de hidrogênio, que vale 1, mais quantos átomos de oxigênio? Só tenho 1. 1 vezes a massa do oxigênio da tabela periódica, a gente encontra 16. Efetuamos primeiro as multiplicações, depois a soma. Então, 2 mais 16, nós vamos encontrar que a massa molecular da água corresponde a 18 U. Outra molécula, C12H24. Então, da mesma forma, nós encontramos as massas atômicas de cada elementozinho químico da tabela periódica. O carbono, a massa atômica dele é 12, do hidrogênio 1. Então, da mesma forma, para encontrar a massa molecular aqui dessa minha molécula, é só a gente somar tudo, né? Serão o quê? 12 átomos de carbono. Então, é 12 vezes a massa de um carbono, que é 12. Mais, temos 24 átomos de hidrogênio
vezes a massa de um hidrogênio, Q1. Então, efetuando primeiro a multiplicação após a soma, nós vamos encontrar que a massa dessa molécula aí corresponde a 168 U. E temos a massa fórmula. A massa fórmula é a massa molecular, né, dos compostos iônicos, que a gente vai falar, por exemplo, que o NaCl, que é um sal, um composto iônico, é uma fórmula, né? Para a gente dizer que nós iremos encontrar a massa molecular do NaCl, ok? A gente fala massa fórmula. Então, por exemplo, aqui, a massa fórmula do sulfeto de bário. Então, encontrando lá, pesquisando na tabela periódica, nós vemos que o bário apresenta a massa de 137 U e o enxofre 32,1 U. Então, para efetuar esses cálculos, nós temos bário, eu só tenho um átomo de bário na minha fórmula, então é 1 vezes 137, mais um átomo de enxofre vezes 32,1. Então, efetuando primeiro a multiplicação, depois a soma, eu vou encontrar que a massa do sulfeto de bário é 169,1 U. Ok? Então, exercíciozinho só para a gente fixar essa parte inicial sobre massa atômica, massa molecular e massa fórmula. Então, nesse exemplo aí, ele pede para a gente calcular a massa molar, grama por mol, das seguintes espécies. Essa massa molar pode ser massa molecular, tá? Ou massa de fórmula, também dada em U. Então, vejam, na tabela periódica a gente encontra a massa de todos os elementos químicos, e aí nosso primeiro desafio é encontrar a massa desse composto aqui, que é um composto iônico, e posteriormente do Al2Cl6. Então, vejam, eu vou pegar esse meu composto, é como se eu pegasse ele e colocasse na balança, e eu tivesse que contar, né, verificar a massa de todos os átomos que compõem essa fórmula aí. Então, vejam, eu fiz detalhadamente. Nesse composto aqui, o NH4, ele está entre parênteses e são 2 unidades dele, certo? Então, essas 2 unidades aqui, ela vai multiplicar o que tiver dentro. Então, nitrogênio, eu tenho 1 vezes 2, 2. Aqui, ó, nitrogênio, 2 átomos. Do hidrogênio, eu tenho o quê? Ó? 4 vezes 2, 8. Do enxofre, nós temos 2 e o oxigênio, nós temos 8 átomos aí nessa fórmula. Então, após identificar a quantidade de cada átomo, de cada elemento químico que compõe aquela fórmula, a gente vai multiplicar pela massa de cada um. Então, nitrogênio, massa 14, 2 vezes 14, 28. O hidrogênio, 8 vezes 1, que é a massa do hidrogênio na tabela periódica, vale 8 vezes 1, 8. O enxofre, porque são 2 átomos, vezes 32, que é essa massa atômica da tabela periódica, vale 64. E o oxigênio são 16, a massa atômica dele, então 8 vezes 16, 122. Então, somando tudo, nós vamos encontrar que a massa desse nosso composto aí vale 228 U, ou em termos da massa molar, 228 gramas por mol. Al2Cl6. Então, da mesma forma, né? Nós temos 2 alumínios e temos 6 átomos de oxigênios aí nessa forma. O alumínio, a massa dele pela tabela periódica vale 26 U. E o cloro, 35,5. E aí a gente efetua lá os nossos cálculos. 2 vezes 27, 54. 6 vezes 35,5, 213. Somando tudo, nós vamos encontrar uma massa de 267 U ou 267 gramas por mol, que é a massa molar. Aqui algumas referências que usamos para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. E aí a gente continua na próxima aula.